queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 12. Vamos lá, para quem está acostumado só com no celular, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só, essa famosa mensagem de Abraão, onde Deus o chama, e ali Deus lhe faz promessas. Quem não gosta de promessa? Não é verdade? Não é tão bom quando alguém chega e fala: olha, vai ser assim, vai acontecer. Que bom, é tão gostoso. Mas muitas vezes a gente só quer essa parte boa. A gente só quer o quê? A promessa. A gente quer receber. Não é tão bom? Às vezes a gente fala: eu quero uma igreja maravilhosa. A gente só quer, mas a gente tem que fazer também. Então ali Deus, Ele só faz a promessa, chama Abraão e fala assim: Abraão, então, está vendo tudo isso aí? Você está em um dos lugares mais desenvolvidos do planeta, está tudo bem, mas eu vou te levar para um lugar muito melhor. E lá, eu vou te abençoar. E você terá uma família bendita. E de você virão outras famílias benditas. Irmão, quem não quer uma família abençoada? É tão bom a família abençoada, não é? Eu não sei vocês, mas ainda jovem, eu lembro que eu vi e falei: eu queria ser dessa família aí, a família bacana. Toda família tem problema. Todas têm. Mas a gente percebe que algumas famílias, as coisas funcionam de uma forma diferente. E desde cedo eu comecei a pensar nisso. Falei: o que aquela família tem? E eu fazia comparações. Espera aí, aquela família, como é que é? Papai, mamãe, filhinho, como é que é? E aquela outra? A gente fala muito de modelos de família, não é isso? E aí, quando eu começava, desde cedo, aquilo me chamava a atenção. E eu lembro que, com os colegas, né, ainda novo, adolescente, a gente, às vezes, estava na rua brincando e falava assim: qual que é o seu sonho? Aí cada um falava o seu sonho. E eu falava: ter uma família abençoada. E nem na igreja eu ia, Bruno. Falei: eu queria uma família boa. Porque eu vivia numa família desestruturada. Uma família onde as funções eram bem bagunçadas. E eu falei: Deus, eu quero essa coisa. E isso eu nem ia à igreja. Irmãos, não estou fazendo da pregação um culto, um testemunho de vida, não. Mas eu nasci num lar católico. E eu comecei, junto com a minha família, a buscar soluções. Eu comecei a frequentar candomblé. Eu frequentei o espiritismo, kardecismo, mesma linha. Até budista eu fui, irmãos. Até budista. Verdade. Fazia uma oração. E eu falava assim: crente é a única coisa que eu não serei. Esse negócio aí não é legal, não. E aí, quando eu comecei a comparar aquilo que eu achava que era legal para uma família, eu falei: não, mas eu estou encontrando isso num lugar onde eu falei que eu não pisaria. E aí, quando eu comecei a ver tudo aquilo, e aí Deus me chamou, e eu comecei, né, a minha carreira na igreja. Comecei ali a ver laços, né? Falar: isso é uma família com problemas. Com problemas. Mas ali eu comecei: o que é uma família bendita? Eu quero isso para mim, olha que legal. E eu comecei, né, agora, recentemente, a estudar muito sobre a questão de família, que isso pega tanto com a gente. No final, gente, o que a gente precisa? De uma família abençoada, de uma família que funcione. Veja quantas vezes, né, eu toquei aqui no assunto da questão da universidade.
Não é nenhuma mentira o que eu vou dizer, basta você olhar ao seu redor. Quantos cristãos, de fato, que entram na universidade e se mantêm na fé? Que você conhece? Quantos? Quantos? E aí a pergunta é, qual que é o problema? É o nosso ensino? É o que a gente está fazendo? E muitas vezes a resposta está na estrutura e na forma como a família funciona. E quais são as características de uma família abençoada, de uma família bendita? Porque o que a gente precisa? Para que a gente, de fato, para que tenhamos filhos, para que tenhamos crianças, para que nós sejamos a diferença, a gente precisa favorecer um ambiente onde a criança desenvolva. E muitas vezes nós mesmos não vivemos nesse ambiente. Você não viveu. E aí, por conta disso, muitos percalços, muitos desafios, e muitos se foram e não estão mais aqui. Para cada uma pessoa que está aqui, 4 não estão, que cresceu junto com você. E muitas vezes isso nasce na família. Então a gente precisa ter isso não só para a gente, mas porque nós temos crianças, nós temos filhos. Se a gente não se preocupou, mas que a gente preocupe com essa geração precisa fazer diferença. Precisa. E para ela fazer diferença, a gente precisa promover isso. E quando a gente pega Abraão, né, olha, serão benditas todas as famílias da terra. Aí dá um salto agora. Vai lá para Gênesis 18. Agora vai para o versículo 19. Então aqui Deus está reafirmando, tá, as promessas a Abraão e diz o seguinte: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então veja, olha só, Deus faz uma promessa a Abraão, e muitas vezes é assim que a gente caminha. Ah, Deus me fez uma promessa. Ah, Deus me fez uma promessa. Mas veja que tudo tem um preço, irmão. Tudo tem um preço. Muitas vezes a gente só quer o bônus. Quando a gente olha, né, todos os episódios de Jesus, não tem um que ele não coloca uma condição. Ele dá um preço. Tem um preço. Muitas vezes a gente vive, né, e devemos viver o evangelho da graça. Mas a graça, ela também tem um preço. Veja, imagine que Jesus estivesse aqui hoje, estivesse no hospital. Sai uma pessoa do hospital, um fumante, pulmão destruído. Ele encontra com Jesus. E aí Jesus o cura, amém? O que Jesus falaria? Só curaria, te perdoa? O que Jesus sempre fala? O que ele fala? Vai, não peques mais. E muitas vezes, sabe como que a gente vive? A gente vive assim: ah, Deus me curou, a cura é para sempre. Eu vou voltar e vou fumar. Por que eu vou fazer? Ah, porque Ele já me curou. E não é assim que Jesus faz. Não é assim que Deus faz. Deus fala, olha, há uma condição. E veja aqui, o que Ele fala? Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Então, tem uma ordem aqui. Falou, olha, Abraão, você tem que falar
Você tem que ordenar a seus filhos, aos seus netos, bisnetos, que se conservem no caminho, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Ora, Deus já não tinha prometido? Mas tem uma condição. E se Abraão falasse assim, olha, eu não vou fazer. E aí? Então, muitas vezes, o que a gente precisa? Seguir o que Deus ordena para a gente. Você quer ter uma família abençoada? Você precisa seguir. Você precisa fazer, ordenar, falar com seus filhos, falar com os netos. Muitas vezes, nós não viemos de família cristã. A gente tem, às vezes, pai, mãe, pessoas que não nos ensinaram. Que a gente rompa isso. Que a gente possa passar para os nossos filhos essa mensagem, a mensagem de Deus, para que aquilo seja cumprido. Então, para que a sua família seja abençoada, tem um preço, irmão, tem um preço. Você tem que pagar esse preço por ele. Uma família abençoada, uma família que a gente vê que é bendita, as pessoas se respeitam, as pessoas se amam, as pessoas se perdoam, as pessoas são alegres, elas gostam de brincar, fazer programas juntos. Já viu que algumas famílias não gostam de fazer programas juntos? Às vezes, o pai marca, a mãe não vai, a mãe marca, o pai não vai. Às vezes a gente sabe que é por uma questão de trabalho. Mas muitas vezes a gente vê que não é assim. No meu trabalho eu conheço um pai, uma mãe cristã, tá? De uma igreja. E ele fala, às vezes eu venho para o trabalho e eu enrolo para chegar em casa, porque eu vou chegar em casa, aí vai dar trabalho, vai dar canseira. E quantas vezes a gente vê isso? De pessoas, que de fato, quando a gente vê, parece que não tem prazer de estar na família. A gente precisa buscar isso. Uma característica de uma família bendita é uma família que as pessoas gostam de fazer programas juntos. E uma outra característica, dentre várias, Deus está no centro de todas as coisas dessa família. Muitas vezes, a gente acaba sendo taxado, parece que a gente está numa bolha. Eu ouvi isso ontem. Não, você está numa bolha. Por quê? Aí eu ouvi de uma outra pessoa da igreja, falando assim, você não conhece essa música? Eu falei, mas toca em qual igreja? Ela, você está sendo debochada? Eu falei, não, é porque você está me pedindo para que eu conheça uma música que não é o estilo que eu ouço. E aí eu fui taxado, você vive numa bolha. E aí eu saí, da casa dessa pessoa reflexivo. Eu falei, Deus, será que eu estou errado? Será que eu estou me fechando? O que eu estou fazendo de fato? O que de fato assim, eu tenho me preocupado? Será que o caminho é abrir ou o caminho é fechar? E aí eu saí de lá, bem assim, introspectivo, pensando. Falei, será que estou errado de tentar fazer Deus o centro de tudo? Porque quando eu vou estudar com os meus filhos, Deus está no meio. Quando eu viajo com eles, Deus está no meio. Tudo que acontece ao meu redor, Deus está no meio. Porque eu quero uma família bendita. Porque eu quero que meus filhos sejam para mim algo leve. Quantas vezes os nossos filhos são um peso para a gente? Por quê? Porque muitas vezes a gente cria monstros. A gente não fez o que deveria fazer. E no final, a gente ainda cobra de Deus. Deus, eu estava na igreja. O que eu estava fazendo? Ele foi na salinha, ele estava no ministério infantil. Deus, ele cantava. E uma coisa que a gente tem que ter em mente. Irmãos,
tem que ser muito além do que a gente faz. Muito além. Alguns episódios bíblicos mostram pessoas, crente, assim, não, esse aí é crente mesmo. E aí quando a gente vai ver a história mudou um pouco. A gente vai ver que nem toda aproximação que tinha de Deus foi suficiente. Abra sua Bíblia em 2 Reis 20, vai lá. Para que tenhamos uma família bendita, tem um preço. A gente precisa pagar um preço. Não é só pagar a melhor escola, não é só vir à igreja, ter recurso financeiro. A gente precisa muito mais. A gente precisa fazer a coisa certa para os comandos que Deus nos dá. Lembra, Deus deu um comando para Abraão. As famílias serão benditas, mas isso só vai acontecer se você passar isso para os seus filhos, dos seus filhos, para as próximas gerações. Tem um episódio aqui em Reis, de um rei muito conhecido, talvez um dos melhores reis de Israel, Ezequias. Vamos meditar um pouco na história de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. E eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que hoje me curará, e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que lhe prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que lhe havia descido da escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, e o seu arsenal e tudo o que lhe havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado.
Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias respondeu assim: boa é a palavra do Senhor. Boa é a palavra que o Senhor anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Veja, aqui nós temos uma história muito interessante do rei Ezequias, que foi um dos maiores reis de Israel. Então o seu reino estava próspero, o seu reino era poderoso, o seu reino era conhecido. E o que aconteceu com Ezequias? Gente, ele pegou uma úlcera, ele ficou com uma úlcera. E o profeta veio, Isaías, chegou: vai morrer, tu vai morrer. E quando ele soube dessa mensagem, ele chorou, ele clamou ao Senhor. E a gente vê no relato, o que nós lemos aqui, era um homem que servia a Deus, ele ia à igreja, fazia sacrifícios, estava lá, né? Muito parecido com nós. Estamos na igreja, a gente está fazendo, olha, eu sirvo ao Senhor. Isso era um homem de Deus, não é isso? E aí ele ia morrer. E aí o profeta chega para ele e fala: arruma tudo aí, porque você vai morrer. E ele chorou. E Deus lhe concedeu mais 15 anos. Eu faço uma pergunta: e se Deus falasse que você ia morrer? E se ele falasse assim: te dou 15 anos, o que você ia fazer com esses 15 anos? Deus deu uma ordem. Falou: estou te dando 15 anos, mas arruma a tua casa. Como é que está a sua casa? Como é que está? Ela está arrumada? Ou ela está uma bagunça? O que você está esperando para arrumar? Muitas vezes a gente nem tem casa e já está tudo bagunçado também, né? É tão bom. Não é assim? Às vezes a gente viaja. Lá em casa, quando a gente viaja, eu falo com a Natália assim: amor, vamos arrumar a casa todinha antes de viajar. É difícil, né? Porque a gente tira tudo do lugar. Porque é tão gostoso quando a gente volta para casa, não tem vasilha para lavar, o chão está limpinho. Não é bom? Não é gostoso? Entrar numa casa arrumada. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes, já viu, a gente não lava as vasilhas, né? Isso já aconteceu tem muito tempo mesmo, viu, gente? Isso que eu vou falar. E aí a gente começa a beber água até nas panelas, não é, Flávia? Nunca aconteceu? Às vezes a gente vai beber numa xícara porque não tem copo limpo, não é? Então, é tão bom quando a gente organiza, a gente, de fato, coloca as coisas no lugar. Já viu, às vezes, quando você deixa tudo no lugar, você encontra. Tem gente que fala: não, mas lá em casa é uma bagunça organizada. É bagunçado, mas eu encontro tudo. E é tão bom quando tudo está organizado. E hoje uma reflexão que a gente precisa fazer: como que vai a sua casa? Está tudo preparado? Será que a gente tem pensado que a nossa casa é só o dia de hoje? Será que a gente não preocupa só com a nossa casa? A gente tem esquecido das gerações que virão? Cada dia que passa, eu gosto muito de ler sobre as gerações. Cada momento que passa, eles soltam, né, estudos sobre as gerações. Agora a gente está na geração Z. Aí sempre eles colocam os benefícios e os malefícios, os problemas, né, e as coisas boas de cada um. Mas quando a gente vê, parece que é uma geração que só piora. Não estou querendo dizer que a nossa geração é melhor. Mas, de fato, a gente precisa arrumar a nossa casa. E o que Ezequias fez? Deus lhe concedeu 15 anos. Por que 15 anos e não 20? Por que 15 anos e não 30? Eu fiquei me perguntando, né? Fui estudar, fui entender.
Meditei bastante nessa palavra. A Natália ficava lá em casa, assim, olhando, né, eu andando para um lado, os meninos, não, gente, agora não. E fui estudar muito sobre isso. E uma coisa muito interessante que a gente vê na palavra de Deus, não foi 15 anos porque Ezequias, eu quero 15. Deus tinha um propósito nesses 15 anos. E veja que nessa época, quando Ezequias recebeu, primeiramente, a sentença de morte, ele não tinha herdeiros, não tinha filhos. E Deus falou, arruma a tua casa. Quando você pega esses 15 anos, olha que interessante. O episódio mostra para a gente 2 fases. A primeira fase foi a fase até o nascimento do filho. Os 3 primeiros anos. E depois os 2 anos, os 12 anos subsequentes, que dão os 15 anos. Quando a gente começa a estudar, né, e a gente vê esses 3 anos, observe que Deus não deu nem mais nem menos. Deus deu o que ele precisava. 3 anos era o tempo suficiente para o rei Ezequias arrumar todas as coisas. Veja, ele estava voltando de uma doença, ele estava abalado, ao redor tinha reinos que queria invadir, e durante os 3 anos, era o tempo suficiente para o rei Ezequias se organizar como família, se organizar como instituição. E nesses 3 primeiros anos, o que a Bíblia relata? Primeiro, a negligência dele. Porque se Deus deu esses 15 anos, com um propósito que Deus tinha, ele deveria planejar os 3 primeiros anos, arrumar e planejar o que viria nos 12 anos seguintes. O que ele fez? Ele vaidoso, né? Ele recebeu uma carta de outros reinos, né, lá da Babilônia, onde esse reino queria, olha, eu vi que você estava doente, então, pô, que bacana, hein? Que legal, mandou presente, ele recebeu, e naquele primeiro momento, gente, ele abriu tudo, ele mostrou tudo, a vaidade, olha aqui, e você não vê, ele não dá relatos do que Deus lhe deu, era o meu reino, o meu, eu conquistei, não deu glória a Deus, ele foi negligente. Tudo, ele puxou. Eu já convivi com gente assim, porque aqui na empresa, eu fiz, só ele fez. Cheio de gente lá, cheio de colaborador, gente que ajudou, mas só a pessoa que fez. E Ezequias foi assim. Porque eu fiz, e ele abriu. E o profeta voltou. Isaías chega e falou, seguinte, o que você fez? E ele falou, eu abri a porteira, eu falei tudo. E aí Isaías dá uma palavra para ele. Falou, por conta disso, seus descendentes, alguns deles, eles vão cativos. Essas pessoas vão pegar tudo que foi feito, tudo que você conquistou aqui no reino, e vão levar. E aí, o pior. O que Ezequias fala? Depois que ele recebe a segunda condenação, né? Porque a primeira era a morte, e depois ele foi curado. Ele fala assim, não, que palavra top, que bom, porque não vai acontecer, não é comigo. Não é estranho? Quando você lê esse texto essa primeira vez, você fala, boa a palavra, e ele fala, boas são essas palavras, Isaías, que legal, que bom. A própria Bíblia fala, porque ele achou assim, não sendo comigo, que a outra geração se vire. Meu filho vai, alguns serão levados? Tá bom, que bom que não é comigo. E a gente vê que a negligência agora, de um pai. Quando a gente pega o texto, e a gente vê, Ezequias. Então ele estava lá, ele recebe a palavra, Deus dá 15 anos, Deus deu 3 anos para que ele organizasse, e no final desse terceiro ano, nasce quem?
nasce um filho, nasce Manassés. E depois ele tem 12 anos. E aí eu fui meditar também nos 12 anos. Quando a gente pega, assim, estudos de diversas áreas de conhecimento, é interessante os 12 anos, os 12 primeiros anos das crianças. Quando a gente pega, por exemplo, na área biológica, a gente percebe, na área médica, área biológica, há um certo atributo, algumas características, que com 12 anos mostra que uma criança, adolescente, ele já tem alguns estímulos de uma vida responsável. Ele já tem ali algum, então, quanto com a menina, quanto com o menino, a gente já vê algumas questões, fala, olha, está se preparando para a fase adulta. Quando a gente vai na área jurídica, a gente vê o próprio estatuto, vai até 12 anos. Quando a gente vai na psicologia, fala que os 12 primeiros anos são fundamentais, e dentro dos 12 tem outros. Então ali a gente vê, que nesses 12 anos eram fundamentais para que Ezequias formasse o seu filho, em todas as áreas. Deveria lhe fornecer o conhecimento. Lembra de Abraão? Ordenar o caminho do Senhor, o que fazer. E Ezequias não fez isso. Então, quando você pega os 12 anos, são fundamentais para a formação de uma criança. Veja que em vários episódios, a gente vê, inclusive na Bíblia, com 12 anos, o que Jesus fez? Ele foi ensinar no templo. E quando a gente pega em outros, com 12 anos, em tese, não é que a criança já é uma adulta, tá, gente? Não é que a criança está preparada, não é isso. Mas com 12 anos, todo esse processo de formação, ele já tem que estar concluindo, para que depois desses 12 anos, a gente tenha um tempo aí para lapidar. Depois de 12 anos, veja que se torna difícil. A gente fala, adolescência, é muito difícil, porque esses outros anos a gente lapida. Mas, em tese, todo o processo de formação deveria estar quase pronto. E o que é que acontece? Ezequias não fez isso. Ele não formou. E qual foi o resultado disso, gente? O que Ezequias fez? O filho dele, Manassés, foi considerado um dos piores reis de Israel. Assumiu com 12 anos. E ele foi um dos precursores da destruição de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia. Por quê? Porque um pai só se preocupou com ele mesmo. E o que isso, às vezes, nos chama a atenção? Quando a gente vai ler, o cara era crente demais. Estava com Deus. Deus, eu fiz tudo que o Senhor falou. Eu fiz tudo. Do jeitinho que você me falou, eu fiz. E nada aconteceu. Ele não formou. Ele não caminhou com seu filho. Ele não cuidou. Ele só se preocupou com ele mesmo. E o resultado disso foi uma das catástrofes que aconteceu em Israel. Imagina o que é. Os filhos agora serão eunucos, serão cativos, serão escravos. E um pai nem se preocupou. E muitas vezes a gente se comporta dessa maneira. Não é comigo. E por isso que eu comecei a mensagem falando, gente, tem um preço. Tem um preço. A gente sabe que a gente não merecia nada, que a graça de Deus nos alcançou, mas a gente não vai alcançar uma plenitude, uma família graciosa, a gente não vai alcançar uma família bendita, se a gente não pagar um preço. Nós precisamos pagar esse preço. Entendam
que esse papel e essa responsabilidade é de todos nós. E eu queria deixar três coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Nós precisamos arrumar a nossa casa. E para a gente arrumar a nossa casa, primeiro a gente precisa reconhecer que ela está bagunçada. Tem uma coisa tão legal que a gente vê aqui na igreja. Tão legal, tão gostoso. A gente tem ministério que responde a cada uma dessas situações dentro de uma casa, dentro de um lar. Então, o GC é um local onde a gente pode aprender mais. A gente tem um culto, assim, as mensagens para a família, para o casal, da oração. A gente precisa. Se você quer uma família abençoada, você precisa arrumar primeiro a sua casa. E tem que olhar tudo, viu, gente? Não é só conhecer da palavra de Deus. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que têm um domínio bíblico absurdo. E a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que orar mais, sabe, gente? Eu tenho experimentado de viver numa geração que ora pouco. A gente ora muito pouco. A gente ora pouco. E eu não estou falando da gente, estou falando da igreja, no mundo. A gente ora pouco. Às vezes a gente está tão cheio de conhecimento. E uma coisa às vezes que me chama a atenção, é porque às vezes a gente critica, as agendas globais, mas existem as agendas teológicas também. Existem. E a gente nem percebe. Quem viveu lá na década de 60, 70, 80, era uma linha teológica, e aquela que era boa. Aí depois veio outra. A gente conversou sobre isso, né, Bruno? Veio outra, e hoje tem outra. E a gente acha que é a melhor que tem. Daqui a pouco vem outra. O que me chama a atenção? Hoje, uma coisa muito boa. A agenda teológica de hoje, sabe o que ela traz? Conhecimento bíblico. Isso é verdade. A gente conhece muito mais, mas a gente ora muito menos. As gerações anteriores oravam mais. Tem igrejas que oram. Hoje não. Hoje é um esforço. Parece que dói orar. Uma vez eu estava numa reunião, foi engraçado, o Silvio virou e falou assim: gente, a gente é crente. Que o Silvio pediu, gente, alguém pode orar? E ninguém orou. Gente, a gente é crente, vamos orar. Isso tem muito tempo. E é verdade, às vezes a gente precisa. Eu vejo a Joyce, esse esforço para a gente poder orar. Então, é uma chamada de atenção para a gente. Cuidado, para que o nosso coração não seja tão cheio de teologia. A gente sabe explicar tudo que tem na Bíblia. Nessa época eles usavam assim Cuidado. Cuidado, para a gente não fazer parte de um grande movimento que sabe tudo de Bíblia, mas que não ora. Eu já vi que hoje o problema não é só o conhecimento teológico, não. Tem muita gente que tem muito conhecimento. É a oração e a aplicação. E a gente tem que orar pelos nossos filhos. Segundo ponto, investir na família é investir no cônjuge e nos filhos. Gente, a gente precisa. Eu lamento, mas eu preciso dizer. Não adianta você ficar aqui fazendo o que Deus pediu para fazer com seu filho, ordenar. Se você não tem vida com a sua esposa não tem vida com você, Ezequias, tem umas coisas aqui que já mostram o que pode acontecer. Não é maldição, não estou jogando maldição não, viu, gente? Tem gente que não é isso. Se você não tem uma vida arrumada com seu esposo, com a sua esposa, desculpe, você pode ser o melhor pai do mundo. Eu conto historinha. Que legal, eu sou bom. Não vai dar certo. Você precisa arrumar a sua vida como pai, como mãe, como cônjuge e cuidar dos seus filhos. Por fim, colocar Deus no centro de todas as coisas. Deus precisa ser a centralidade dentro da sua casa. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer uma oração, agradecer a Deus pela bondade dEle,
né, durante todo esse ano, porque não é fácil. Como eu disse, a palavra ela não é para mim, nem é para todos nós.